Pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, revelou que mais de 70% da população confia nos juizados especiais. Esse índice chega a 40% para a justiça comum. Essa confiança se reflete na eficiência? Quais são as mudanças necessárias nesse modelo de justiça que já completa 13 anos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Nós estamos na sede da associação em Belo Horizonte, de onde eu vou conversar sobre o assunto com o juiz Luiz Guilherme Marques. Ele é presidente da 2ª Turma Recursal de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. Doutor Luiz, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite e estou aqui para, principalmente, aproveitar a oportunidade e fazer a minha homenagem ao desembargador José Fernandes Filho, que é um dos grandes artífices do Juizado Especial em Minas Gerais. Aliás, ele e também o ex-ministro Sálvio Figueiredo também são dos inspiradores, estimuladores dessa prática do Juizado Especial. Exatamente. O segundo homenageado que me trouxe a esta fala em Belo Horizonte foi justamente o ministro Sálvio, que vem participando dessa ideia de democratização da justiça desde a época dos juizados de pequenas causas, que começou em 1984. Então, na época, o atual ministro Sálvio, aposentado atualmente, ele na época era desembargador do TJMG. E ele incrementou muito a instalação de juizados de conciliação em todo o interior do estado de Minas Gerais e na capital também. Quando eu comecei na magistratura de Minas Gerais, em 1987, inclusive ele esteve na minha comarca, na Zona da Mata, e ali ele instalou o 3º juizado de conciliação de Minas Gerais do interior. E a maratona que ele realizou naquele período realmente foi muito grande, e esse juizado de pequenas causas é que foi, vamos dizer, o alicerce para o juizado especial que existe atualmente, que passou a existir apenas a partir de 1995. E nós falamos aqui dessa confiança da população nessa pesquisa. De onde vem essa confiança da população nos juizados especiais? A confiança da população no juizado especial realmente é maior do que aquela depositada em relação às varas cíveis e varas criminais, justamente porque é uma justiça mais democrática. Tem mais acesso, permite mais acesso à justiça. A pessoa do povo que não tem muitas vezes recurso para pagar os honorários de um advogado, se a causa dela chegar até a 20 salários mínimos, ela não precisa de advogado. Então, a justiça revolucionária em termos assim de acessibilidade. É correto dizer que ela está mais próxima do cidadão. Mais próxima do cidadão. E cumprindo com mais eficiência a sua função. Mas essa confiança se reflete nessa eficiência? Eu acredito que seja pela proximidade que existe. Agora, em termos de eficiência, infelizmente, deixa muito a desejar, tanto quanto a nossa justiça tradicional, uma vez que os juizados especiais ainda, apesar da lei ela exigir, ela não pede, ela exige que haja simplificação, que haja informalidade, que haja celeridade. Infelizmente, estimula a mediação, né? Estimula os acordos, né? A conciliação. Apesar disso tudo, da lei cobrar isso e exigir, os operadores do direito do juizado especial não se investiram dessa mentalidade ainda nova. O senhor acha que é desconhecimento ou o senhor vê aí nisso aí uma preocupação com a perda de poder, por exemplo? Eu acredito que sejam as duas coisas. O operador do direito em geral, que passa a trabalhar na área de juizado especial, ele vem com aquele ranço das varas cíveis, varas criminais, aquele formalismo, aquela ideia de excesso de atos processuais. Há uma tendência a complicar, então. A complicar a solução dos casos, que tem que ser bem direta. Isso com relação aos juízes, advogados, funcionários, promotores, defensores públicos, não há essa, vamos dizer, mudança de mentalidade. Eu acredito até que deveriam haver orientações para os operadores do direito, ou seja, a escola judicial
Na formação investir mesmo. mais nesse detalhe, a OAB também com relação aos advogados, a escola do Ministério Público também com relação aos promotores e assim por diante. Porque há um excesso de formalismo. Eu vejo, por exemplo, nas causas em que eu voto na segunda instância, no juizado especial, advogados fazendo petições de 20 laudas, contestações de 30, 40 laudas e sentenças de 10, 15 laudas. Isso vamos dizer, é um desserviço que se presta aos juizados especiais. Em vez de buscar a solução Teria dos que ser conflitos, rápida a né? solução e informal. Mas, doutor Luiz, o senhor falou dessas transformações do juizado especial desde a conciliação. Nesse processo todo aí, os princípios e os objetivos que inspiraram a criação dos juizados, eles foram mantidos, foram preservados? Foram. Ou sofreram as naturais influências de evolução também? Houve uma evolução muito grande, mas como eu falei, o juizado de conciliação foi o primeiro passo, porque o ministro Sálvio, na época em que ele começou a fazer aquela campanha toda em favor da lei do juizado especial, ele disse para quem quisesse ouvir que não havia condições, os membros lá do Poder Legislativo não queriam arriscar uma mudança radical. Então, o Sálvio e alguns outros daqueles idealistas amigos dele, inclusive a ministra Fátima Andrighi, eles foram conseguindo essas modificações aos poucos. Então, aparecia uma lei que dava um passo adiante, depois mais uma outra até a gente chegar ao que é hoje. Uma construção, né? E o que a gente tem, o que é hoje, ainda não é o modelo ideal. Perfeito. Não é o Nós vamos falar no próximo bloco sobre esse modelo ideal. Eu também gostaria que o senhor explorar um pouco mais a experiência que o senhor tem do juizado especial na segunda instância. A gente volta então em instantes.